paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Levítico, capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, dize-lhes: quando o homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote ungido, de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito, como sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda de reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue dos cornos do altar dos perfumes aromáticos, que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas como a que adere a elas, o dos rins com a gordura que os envolve na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz com o touro do sacrifício pacífico, e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em lugar limpo onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre lenha. Será queimado sobre o monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá em sacrifício de expiação um novilho que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciões da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda de reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue dos cornos do altar que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, e está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-la sobre o altar. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará como o primeiro. Este é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta um bode sem defeito. Logo que tiver tomado consciência de seu pecado, porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos. É assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida. Logo que tiver tomado consciência de seu pecado,
porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará no lugar onde se imola os holocaustos. Em seguida, o sacerdote, com o dedo, tomará o sangue da vítima e pô-la-á sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se fez no sacrifício pacífico e a queimará no altar como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação por este homem e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação no lugar onde se imola os holocaustos. Em seguida, com o dedo, tomará o sacerdote o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os cornos do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura como se tirou a do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará no altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por esse homem e ele será perdoado. Livro do Levítico, capítulo 5. Se alguém chamado como testemunha, após ter ouvido a adjuração do juiz, peca por não declarar o que viu ou o que soube, levará o peso de sua falta. Se alguém tocar por inadvertência uma coisa impura, como o cadáver de um animal, impuro de uma fera ou de um réptil impuro, ficará manchado e culpado. Da mesma forma, se por descuido tocar uma imundície humana qualquer, e logo se der conta disso, será réu de culpa. Se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado, qualquer que seja o juramento inconsiderado. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, confessará aquilo em que faltou. Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de seu rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Se não houver meio de se obter uma ovelha ou uma cabra, oferecerá ao Senhor em expiação pelo seu pecado 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Levá-los-á o sacerdote, que oferecerá primeiro a vítima pelo pecado, quebrando-lhe a cabeça perto da nuca, sem desprendê-la. Aspergirá a parede do altar com o sangue da vítima pelo pecado, e o resto do sangue será espremido ao pé do altar. Este é um sacrifício pelo pecado. Fará da outra ave um holocausto segundo os ritos. É assim que o sacerdote fará por este homem a expiação do pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Se não houver meio de se encontrarem 2 rolas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado cometido o 10º de um efá de flor de farinha, em sacrifício pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá incenso, porque é um sacrifício pelo pecado. Trará o sacerdote, que dela tomará um punhado como memorial, e a queimará sobre o altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por este homem, em uma dessas coisas, e ele será perdoado. O que sobrar será do sacerdote como na oblação. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer e voluntariamente uma infidelidade, retendo ofertas consagradas ao Senhor, oferecerá ao Senhor em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo a tua avaliação, em ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Este é um sacrifício de reparação. Restituirá o que tirou do santuário com 1/5 a mais, que entregará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por esse homem com um carneiro oferecido em sacrifício de reparação, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo sem saber uma ação proibida por um mandamento do Senhor, será culpado e levará o peso de sua falta. Levará o sacerdote em sacrifício de reparação um carneiro sem defeito, tomado do rebanho, segundo sua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação da falta cometida por inadvertência, sem saber, e ele será perdoado. Este é um sacrifício de reparação, porque esse homem era certamente culpado aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma infidelidade para com o Senhor,
negando ter recebido de seu próximo um depósito ou um penhor, recusando restituir uma coisa roubada ou arrebatada com violência, ou um objeto perdido que encontrou, e jurando falso a respeito de uma das coisas com que se pode pecar, se vem assim a pecar e tornar-se culpado, restituirá o objeto roubado ou arrebatado violentamente, o depósito confiado ou toda coisa que tenha sido objeto de juramento falso. Restituirá integralmente esse objeto ao seu proprietário, ajuntando 1/5 do seu valor, no mesmo dia em que ofereceu o sacrifício de reparação. Levará o sacerdote para o sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tomado do rebanho segundo a tua avaliação. O sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, seja qual for a falta de que se tenha tornado culpado. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Saindo, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a beber. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Cumpriu-se assim a profecia do profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sobre meu manto lançaram a sorte. Sentaram-se e montaram guarda. Por cima de sua cabeça, penduraram um escrito, trazendo o motivo de sua crucifixão: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele. Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus, Deus o livre agora. Se o ama, porque ele disse: Eu sou filho de Deus. E os ladrões crucificados com ele também o ultrajavam. Desde a hora 6ª até a 9ª, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora 9ª, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A essas palavras, alguns do que lá estavam diziam: Ele chama por Elias. Imediatamente um deles tomou uma esponja, embebeu em vinagre e apresentou-la na ponta de uma vara para que bebesse. Os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias virá socorrê-lo. Jesus de novo lançou um grande brado e entregou a alma. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do estremecido da terra e de tudo que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Havia ali também algumas mulheres que de longe o olhavam. Tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. À tardinha, um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o no lençol branco e o depositou no sepulcro novo que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se todos juntos à casa de Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse, enquanto vivia: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos.
e esta última impostura seria pior que a primeira. Respondeu Pilatos: Tende uma guarda, ide e guardai-o como entendeis. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Continuação do Salmo 20. Que tua mão, ó Rei, apanhe teus inimigos, que tua mão atinja os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente, quando apareceres diante deles. Que o Senhor em sua cólera os consuma e que o fogo os devore. Faze desaparecer da terra a posteridade deles e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se intentarem fazer-te mal, tramando algum plano, não o conseguirão, porque os porás em fuga, dirigindo o teu arco contra a face deles. Erguei-vos, Senhor, em vossa potência. Cantaremos e celebraremos o vosso poder. Livro de Provérbios, capítulo 11. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade do justo serve-lhe de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. A justiça do homem íntegro aplana-lhe o caminho, mas o ímpio se abisma em sua própria impiedade. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.